Gazeta de Toledo, nessa quarta-feira, recebendo a visita do professor Edson Marques de Oliveira, professor, escritor, inventor e mais algumas coisas, né, professor? E ele vai falar sobre uma palestra, Boas Condutas frente à ideação suicida e o sofrimento emocional. Esse vai ser um assunto que ele já vai abordar daqui a pouquinho e também vai falar sobre o projeto Garra, um grupo de apoio e reação rápida pela vida. Professor, boa tarde, que prazer em tê-lo aqui novamente. Ok. Maria, eu que agradeço a oportunidade, sempre nesse espaço que a Gazeta nos dá, né, de estar também compartilhando com os telespectadores aí, e estar falando de um assunto extremamente urgente e que a gente costuma dizer que ele tem que ser falado para além do Setembro Amarelo. Que Setembro Amarelo foi abordado bastante, esse tema de suicídio, mas assim, realmente é um tema que nós temos que falar 365 dias no ano, para que realmente as pessoas tenham essa prevenção e esse olhar diferente, né, para as pessoas. E vai ter uma palestra agora no dia 5, às 17 horas, na livraria Baluarte, anexo ao Centro Comercial da Catedral. Esse assunto aqui será abordado. Então, uma das questões importantes que a gente percebe é que, talvez até algumas pessoas não saibam disso, mas o Brasil está entre os 8 países com maior incidência de suicídio, e as taxas de problemas, por exemplo, com ansiedade, são 3 vezes maiores que a média mundial, né? E as estatísticas mais recentes vão mostrar que do ano passado para cá houve uma queda do índice, né? Estava vindo em crescente a nível mundial e houve uma diminuição. No entanto, no Brasil, infelizmente, não houve uma diminuição, ao contrário, houve um aumento. E um aumento em que faixa etária? Principalmente entre os jovens. E aí o que a gente vai percebendo é que o cuidado com relação a esse tema, primeiro e antes de tudo, temos que falar de maneira aberta, de maneira sincera, de maneira objetiva sobre isso, lógico, com todo cuidado, né? Mas não podemos deixar de nos preocuparmos com esse tema. Setembro Amarelo é decorrente ao dia 10 de setembro, que é chamado Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E aí, no Brasil, se estabeleceu aí o mês de setembro como para fazer esse trabalho. Fizemos, através da UniOeste, do projeto Garra V, que é o Grupo de Apoio e Reação Rápida pela Vida, que já tem quase 2 anos que a gente vem desenvolvendo pesquisas e trabalho nesse campo, pensando e principalmente, né, tentando desenvolver ações preventivas, que o grande problema nosso é esse. Nós temos que prevenir, ou seja, fazer ações que vão evitar que a pessoa chegue ao processo, né, de execução disso. Tecnicamente, esse processo tem 3 momentos. A ideação, que é ficar pensando no assunto. Se a pessoa não reage a isso, ela não procura, por isso que é grupo de apoio e reação rápida, se ela não desloca esse pensamento, ela vai aprofundando. E ao aprofundar isso, ela entra na fase 2, que é o planejamento. E quando já está no planejamento, para ir para a fase 3, que é a execução, não é muito difícil. Temos as estatísticas que mostram que as mulheres tentam mais, mas são menos bem-sucedidas, entre aspas. E os homens tentam menos, mas executam mais, ou seja, infelizmente chegam a vias de fato. E um outro dado importante também que nós temos é que aqui no Brasil nós temos uma forte incidência na região sul e centro-oeste. E na região sul, o Paraná é o que apresenta maior índices, e dentro do Paraná, a região oeste é proporcionalmente a que tem maior incidência de casos de suicídio. Professor, e esses dados, né, que agora é bem preocupante que a nossa região, né? Se deve ao quê? Existe já um estudo, alguma coisa?
Ao que se deve? São vários fatores. Um deles que vem sempre já muito recorrente é a questão, nós temos uma região agrícola. Então, a região agrícola, muitos fatos levam algumas pessoas a estarem, por exemplo, endividados. Aí ficam angustiados, não conseguem sanar as dívidas e partem para esse processo. Outros também têm um agravante que é relacionado à própria cultura. Nós temos uma tendência grande ao processo de ter uma influência da cultura germânica e italiana. Principalmente os germânicos são muito introspectivos, têm dificuldade de buscar ajuda, de falar, e principalmente os homens. E o perfil que mostra é exatamente esse. E nós vamos ter também a nossa fronteira, nós somos muito próximos aqui, a fronteira entre Paraguai e Argentina, e todos sabemos, é uma zona, uma área do tráfico. Então temos problemas aí com a questão do uso de drogas. Outras questões também que influenciam esse processo é a falta mesmo que não é só aqui no Brasil, nem na nossa região, mas a nível mundial. As pesquisas que eu tenho desenvolvido mostram que o grande mal do século XXI é o vazio existencial, ou seja, as pessoas estão com um vazio muito profundo, né, sobre a sua própria existência, sobre a busca do sentido da vida, e muitas vezes não encontram, nem na escola, nem na família, nem no trabalho, esse sentido maior, né? E aí a pessoa começa a entrar no processo depressivo, no processo, né, cada vez mais de angústia, né? E que muitas vezes vai tentar encontrar alívio nesse processo que é um ato extremo, né? Extremo, Tem uma frase aqui no folder, né, do projeto que eu achei bem interessante. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? É Viktor Emil Franklin, né? Isso. É o inventor da frase. Acha que, de repente, já ouvi muito disso, que hoje as coisas estão muito fáceis, né? Tudo que você quer está à sua mão, né? A internet, essa globalização, está tudo muito fácil. Esse não ter um porquê se deve a isso, principalmente na questão da juventude? Então, esse é até uma das questões que a gente vê. Essa frase, na verdade, originalmente ela é do Nietzsche, que é um filósofo, e o Frankl, que é um estudioso da filosofia existencial, ele ressignificou essa frase. E aí o Nietzsche, apesar de todo o brilhantismo dele, infelizmente ele teve um fim muito trágico, né? Tirou a sua própria vida. No caso do Frankl, não. Ele foi preso em campos de concentração nazistas por ser judeu e por ser psiquiatra, e ele enfrentou um processo em que ele teve que encontrar, em meio ao inferno que foi a questão dos campos de concentração, a busca de um sentido para superar aquilo. Então, quando ele diz assim, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como, ele consegue de fato expressar de maneira muito real esse conceito filosófico, porque ele exatamente fez isso, né? Ele colocou naquele momento dois grandes objetivos que deu sentido à vida dele para suportar aquele momento. Foi sobreviver e escrever um livro sobre o Holocausto, para que o mundo todo soubesse das atrocidades que foram feitas. E o outro era poder ver a esposa dele. Então isso, em todo instante, deu força para que ele superasse todos os problemas que foram enfrentados no campo de concentração. E o Frankl também tem uma frase muito legal, que ele diz assim: é possível encontrar sentido em todo e qualquer momento ou circunstância da vida, inclusive naqueles que são os mais determinantes, como a morte, doenças, tragédias que nós vivemos, né? Porque, no fundo, o ser humano, diferente de Freud, que dizia que o que movia o ser humano era a libido, o Frankl, que foi contemporâneo dele, inclusive fez parte do ciclo psicanalítico de Freud, ele dizia que não, que o que move o ser humano é a busca do sentido.
Até inclusive tem um livro interessante que saiu recentemente, que é esse o Ikigai, que é um conceito japonês que exatamente trabalha nesse sentido. Os japoneses usam o Ikigai como o sentido de que o que me faz levantar de manhã e seguir a vida. Então tem muito a ver com logoterapia, tem muito a ver com esse descobrir o porquê, o que me faz realmente não somente superar as grandes dificuldades, como também poder ajudar outras pessoas. E aí o que a gente vê em relação aos jovens, Mário, que você observa bem, é que, na verdade, os jovens hoje têm uma fragilidade muito grande. Quando vem de uma cultura, e a gente que já tem um pouco mais de idade, a gente ouviu muito aquela coisa, meu filho não vai passar pelo que eu passei. E aí que a gente vai perceber que cometemos um erro muito grande ao fazer isso. Porque ao não passar por privações, ou não que a gente vai querer que passe por privações, mas o ficar protegendo demais, a gente acabou gerando uma geração muito frágil, que não quer sofrer, quer só aquilo que ele gosta e quer no momento. Então não tem, por exemplo, aquela resiliência de enfrentar as dificuldades, de ponderar as coisas, né? Então, por exemplo, enfrentar vou mandar embora, e aí? Aí já entra em desespero, já, né? Alguns, inclusive, por exemplo, têm tirado a sua vida porque não foi dado like no Facebook, ou porque postou um monte de coisa no grupo do WhatsApp e ninguém deu bola. Então a pessoa se sentiu ressentida por causa de um namoro. Então, assim, cada ser humano tem uma dor, né? A gente tem que respeitar isso. No entanto, o que a gente vai perceber é que essa dificuldade de enfrentar de reagir às dificuldades da vida. Exatamente. Essa juventude de agora, eles não tem uma resistência dos nãos que a vida nos traz, não é isso? Exatamente. É o que a gente chama de resiliência. Não resiliência, não tem. E aí o que leva? Leva ao desespero, né? Leva ao sofrimento profundo em coisas que às vezes são até relativamente simples. Então por isso que a gente precisa ter o que eu vou tratar na palestra, condutas e atitudes adequadas a essa. Né? Uma delas é essa, não banalizar o sentimento do outro. Né? Às vezes para a gente pode ser bobo, mas o outro está levando ele ao sofrimento. Então a gente tem que ter esse respeito, saber ouvir, né? E saber acolher as pessoas. E tomar um cuidado muito grande. Se você perceber alguém falando alguma coisa do tipo, é melhor que eu morresse, eu sou um inútil, e começar a se isolar, procure se aproximar dessa pessoa, procure mais ouvi-la do que falar, né? Cuidado muito grande para não ficar, por exemplo, falando coisas assim, clichês, né? Tipo, larga de bobeira, tira isso da cabeça, olha, você tem família, ou seja, isso só tende a piorar, né? Porque um dos grandes problemas que levam as pessoas que começam a ter esse problema de ideação suicida é a vergonha. Poxa, como é que eu posso ter tudo e fico procurando ajuda, né? Então, a depressão, a ansiedade, essas doenças emocionais do nosso século não podem ser banalizadas. Depressão não é frescura, depressão não é porque a pessoa quer, ou seja, é um problema psicobiológico, né, mental. Que difere de cada pessoa. Cada um tem um jeito diferente de encarar, de repente, a mesma situação, cada um encara de uma maneira diferente, é isso? E aí a gente precisa o quê? Como querer ajudar, a gente precisa ter essa disposição e essa atitude correta, né? Observar mais, né? Até tem um ditado antigo, dos anos 70, que dizia: nunca julgue uma pessoa sem antes andar com o mocassim dela, né? O mocassim era um sapato indígena. E o que significa isso, né? Cada pé tem um formato, tem um modo. Então a gente precisa ter, fundamentalmente, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, ter esse respeito, né? E perceber o seguinte: hoje ninguém está imune a ter um momento de crise, né? E é precisar de ajuda. O mais importante aqui é dizer: olha, você não está sozinho, procure ajuda especializada, dependendo do caso,
E se alguém procurar ajuda, gente, temos que ter ética e respeito. Né? Pois uma pessoa vem e fala que não está bem, depois você vai e conta para outra. Ah, fulano veio e me procurou, está ruim das pernas. Não faça isso, né? Tem que respeitar, tem que ter ética e principalmente sermos mais solidários uns com os outros. Porque um dos grandes males da sociedade do século XXI é o aprofundamento do individualismo, né? E do que um autor estrangeiro, canadense, o Charles Taylor, no livro Ética da Autenticidade, ele chama de pensamento instrumental. Ou seja, aquele pensamento que assim, me importa é o meu resultado, é o que eu quero, e o resto que se exploda, né? Até tem livros aí que aperte o, né? E se dane aos outros. O que acontece com isso, né? A gente vai percebendo que é exatamente isso. Eu quero ser feliz e o resto que se exploda, né? E o que está levando a isso? Nós, humanamente dizendo, e até do ponto de vista biológico, somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Né? Pega um bebê humano, joga ele no meio do mato. Não sobrevive. Ele morre. Né? Então, por quê? Porque somos seres frágeis, no fundo. Né? No fundo, queremos ser amados, queremos ser confortados. Então, buscamos isso em sociedade. E o que a gente percebe é que essa sociedade do consumo, essa sociedade líquida, essa sociedade sem vínculo, as pessoas correndo demais, não conversam, não param para poder ouvir um ao outro, apoiar um ao outro, né? A busca só de resultados por resultados. Então, tudo isso tem levado a essa... E os jovens são os que mais são afetados por isso. Né? Porque eles estão em idade de entrar no mercado de trabalho, tem tudo isso também. Professor, nessa palestra do dia 5, vai ser no sábado, 17 horas, todo mundo pode ir, tem que fazer uma inscrição antes? Seria bom dar uma ligadinha lá para a livraria, né? E falar com a Mari, ela vai fazer uma pequena inscrição só para a gente poder ter um número mais ou menos de pessoas, né? Mas é aberto, é gratuito. O lugar lá da Baluarte ele é muito agradável, um lugar bem nós estivemos uma lá livraria, ontem, né? tomando um cafezinho, fazendo um lanchinho, gente, super aprovado, viu? Legal. Muito gostoso, ambiente gostoso, maravilhoso. Dá um beijo ali para a Mari, para o Marciano também, que nos atenderam muito bem ontem. Um pessoal bem bacana. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse projeto GAR, né? Que é esse grupo de apoio. Como que as pessoas, o que vocês fazem nesse grupo de apoio quando a pessoa chega até vocês? Ou como que nós podemos fazer essas pessoas chegarem até vocês? Ele surgiu exatamente disso. Nós reunimos um grupo de especialistas, né? Psiquiatras, filósofos, assistentes sociais, psicólogos, para pensar assim, poxa, como que nós podemos criar uma ação em que ajude as pessoas a não entrarem no processo depressivo e nem entrarem. Nós levantamos várias coisas, né, que levavam ao suicídio e ao adoecimento psíquico. Né? Entre essas coisas, a principal delas, sintetizando, é essa que a gente falou até agora, que é o vazio existencial. E aí a melhor forma de preencher esse vazio de maneira positiva é levar as pessoas, primeiramente, acolhê-las. É ter um grupo que não é um grupo de terapia, não é um grupo que vai fazer tratamento. Então, e não é um grupo para quem já está doente. Né? Ao contrário, é para quem não quer ficar doente. Para quem está assim, ansioso, está chateado, quer fazer alguma coisa. Porque na logoterapia, eu estou fazendo inclusive uma pós-graduação em Curitiba, né, que é logoterapia e análise existencial. E o Frankl, que é um cara que tem estudado muito, ele tem o seguinte princípio, de que além de nós podermos encontrar sentido em qualquer circunstância da vida, ele também nos alerta o seguinte: muitas vezes nós fazemos aquela série de perguntas, poxa, o que a vida tem para mim, né? Só que aí o Frankl diz o seguinte: nós temos que reverter essa pergunta, porque na verdade a vida já está nos perguntando há muito tempo o que você quer de mim. Então, um outro princípio fundamental é morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Não sabemos a hora,
o modo, o certo e o que é, assim, absolutamente Certo. irrefutável é que vamos um dia morrer. Só que até que isso aconteça, é bom que a gente não antecipe, né? E que a gente aproveite o máximo. Então esse grupo tem exatamente essa ideia, reunir um grupo de pessoas, né, onde a gente possa pensar sobre coisas boas que possam dar essa resposta. O que eu posso fazer da minha vida de maneira positiva? Então aí a gente vai usar várias técnicas, princípios de coaching, de psicologia positiva, design thinking, sustentabilidade humana, né? E de modo que a pessoa participe dessa atividade, né? E que ela possa, no final desse processo, sair com um autoaprendizado e se não um projeto definitivo, mas pelo menos um plano prévio de algumas coisas que ela pode fazer com a vida dela. Então a ideia é a gente estimular pessoas a pensarem melhor sobre suas vidas. Já começamos um primeiro grupo na UniOeste, na sala 9, no bloco E. Já vamos para o quarto encontro, né? A ideia é fazer mais 2. Depois nós vamos abrir uma nova turma, né? É gratuito, né? E é aberto, então todas as segundas-feiras às 19h30 na UniOeste nós estamos com um grupo. A ideia é expandir isso, que outras universidades tenham, empresas, que outros setores da política pública implantem esse tipo de projeto. Por isso que ele tem essa ideia de criar duas ações fundamentais. Uma, implantar vários grupos garrados pela cidade. Depois, para conduzir esses grupos, treinar um grupo de voluntários para serem facilitadores. E tem um outro personagem que a gente criou para poder desenvolver o projeto, que é o que a gente está chamando de Amigo Girassol, ou Amissol, que seria um treinamento bem básico, mas um pouco que a gente está fazendo aqui, para o maior número possível de pessoas saberem como lidar e saberem como encaminhar as pessoas que estão em sofrimento, né? A ideia é fazer um app, né? um programinha em que as pessoas se cadastrem e que as pessoas que estão precisando de apoio possam achar esses grupos. E essas pessoas podem dar uma força. É como o telefone 188 do CVV, só que ao invés de ser um telefone, de repente é um aplicativo que você encontra pessoas dispostas a estar ajudando uns aos outros, né? E gerando a partir daí uma rede de voluntariado e uma rede de grupos que vão estimular as pessoas a estarem apoiando e pensando de maneira positiva naquilo que ela melhor pode fazer com a sua vida. Projeto muito bacana, professor. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E eu acho que a sociedade ela está em busca de projetos bons assim e de pessoas também que sejam dispostas a ajudar, porque o problema está aí, né? O que nós temos que fazer é realmente procurar esses grupos de apoio. Professor, para quem quiser ou conhecer o projeto, ou de repente ser um apoiador, ser um participante, como é que ele pode agir? Então, ele pode nos procurar lá na UniOeste, né, no curso de Serviço Social, no programa Casulo Sociotecnológico. O telefone de lá é o 45 3379 7143, né? Pode me procurar lá, professor Edson, que eu sou coordenador. E também tem o Facebook nosso, que é o projeto Programa Casulo Sociotecnológico, aí tem também as informações lá. E estaremos à disposição, né, acompanhando aí, fazendo um cadastro e informando as pessoas. E só tem uma informação até esqueci de falar, esse projeto eu estive em Brasília semana passada, né, e apresentei esse projeto para a ministra Damares, no sentido de pedir apoio para fazer esse projeto piloto e colocar à disposição esse projeto para que ele seja implantado a nível nacional. Porque ela tem uma campanha, né, de prevenção, só que ainda estava só como campanha.
e tivemos a grata surpresa, assim, particularmente, né? Vem trabalhando há anos já com a apresentação de projetos e tal. Ele foi muito bem acolhido e já foi sinalizado de maneira muito positiva o apoio a esse projeto, principalmente o projeto piloto que é aqui em Toledo, na União Oeste, e em Quatro Pontes, que nós estamos realizando, inclusive amanhã, a implantação desse projeto. Então é um projeto saindo aqui da nossa cidade, da nossa universidade, para o Brasil. Se Deus quiser, para o Brasil. E por que não para o O mundo? Porque o projeto eu também não conhecia, acabei conhecendo agora, realmente muito bom, professor, parabéns, muito bem elaborado, tá? E com certeza vai ser de grande ajuda para as pessoas que têm problema, que podem vir a ter problema, ou para as pessoas que podem de alguma maneira estarem contribuindo com esse programa também. A gente sabe que tem muitos profissionais e que poderiam estar ajudando também, e até por falta de ter um projeto desse daí, é não um sabe espaço, como verdade, fazer. verdade. Às vezes a pessoa tem que ajudar, mas não sabe muito como, né? Às vezes a família também tem um problema, né? Filho um pouco mais acanhado, alguma coisa assim, até ela sabe que pode virar um problema maior, mas também não sabe como agir, se vai para um médico, vai para onde, às vezes as famílias ficam um pouco constrangidas, vai para o psiquiatra, não quer, de repente um grupo de apoio desse vai ajudar e muito. Professor, parabéns. Obrigado. Tá? Eu coloco aqui à disposição, tá? Gazeta de Toledo, sempre que tiver qualquer projeto, qualquer palestra, o que tiver, qualquer assunto, que eu sei que o senhor é muito ativo nessa questão de fazer esses projetos, que muito tem contribuído para Toledo. Então, professor, deixa aí o convite para o pessoal, né? Isso. Para sábado, 17 horas, no Baluarte, anexo ao Centro Comercial da Catedral, palestra gratuita, a gente participe, contribua. Projeto Garra, querem saber mais? Entre em contato com o professor Edson, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em estar falando para vocês o que é o projeto. Então, Gazeta de Toledo, conectada com você.